Bom, a gente já está cansado de saber que o euro-dólar é um mercado extremamente amplo, complexo, ao mesmo tempo misterioso, né, emaranhado e tem uma série de coisas que vão evoluindo ao longo do tempo. E eu quero entrar cada vez em mais detalhes sobre isso, mas às vezes você precisa voltar um pouco para uma noção básica de como funciona o sistema bancário, como funciona o dinheiro, para que a gente possa exatamente ter aí um entendimento cada vez melhor. E o capítulo de hoje eu quero focar no dólar em si, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que tem noção do que é o dinheiro, mas eu gostaria de te dar uma visão que provavelmente vai ser bem diferente do que você ouve por aí. Meu nome é Renaud Adorno, tenho mais de 10 anos de experiência em comércio exterior e venho há mais de 8 anos investigando para onde vai a liquidez do mundo e me aprofundando principalmente em macroeconomia, no eurodólar e todo o funcionamento do sistema bancário e compartilhando esse conhecimento com você. Você pode me encontrar tanto no Instagram quanto no YouTube, como também no Spotify, basta você me procurar aí pelo nome Renaud Adorno. Então é o seguinte, a gente já sabe que o dólar é a moeda mais importante do mundo, ela é uma reserva global de valor. Já falei um pouco, inclusive, da história, de como foi surgindo o sistema do eurodólar, mas é importante agora a gente ver a unidade de medida. O que de fato é um dólar? Muitas vezes as pessoas não se perguntam isso, só que isso é muito importante porque tendo a consciência do que eu vou te passar agora, ele vai facilitar a sua compreensão nos próximos capítulos para você entender toda a evolução do sistema eurodólar e o que está acontecendo nesse exato momento. Então a gente sabe, pelo menos na parte histórica, que o dólar ele era basicamente um certificado de depósitos de ouro e prata que ficam num cofre de bancos, né? Então você tinha uma nota de 20, que era um gold certificate, que você poderia trocar por uma onça, eu acho, né, de ouro, e você tinha também a nota de $1, que era o Silver Certificate, que podia trocar ali por uma onça de prata, né? Isso foi mudando ao longo do tempo, mas era um certificado. Eu entregava aquilo como se fosse uma camisa que você vai botar para lavar e você recebe um voucher, né, um vale camisa que depois você vai entregar para pegar aquilo de volta. Então era mais ou menos esse o conceito, mas isso foi há muito tempo atrás, porque isso mudou completamente, radicalmente, a ponto disso não ser mais necessário. E isso já veio acontecendo, na verdade, há mais de um século, né, onde você teve a primeira criação de dinheiro fantasma, que a gente chama de ghost money, né, que vai realmente mexendo com o balanço dos bancos. Eu quero explicar um pouquinho como que isso de fato acabou se tornando algo muito mais popular, principalmente com todo o evento da globalização e por que isso acabou se tornando algo essencial, da gente ter novos sistemas para poder criar a liquidez que o mundo precisava para justamente expandir e crescer. Então, o que acontece ali? A gente volta sempre para a parte de Bretton Woods, onde você teve ali a decisão de que os Estados Unidos poderiam ser o banco do mundo, com as reservas de ouro, e aí o dólar seria a moeda usada, principalmente para recuperar a Europa, da destruição da Segunda Guerra. Tudo isso eu falei em capítulos anteriores, né, que acabou criando até o nome eurodólar como um dólar offshore que estava sendo usado ali pela própria Europa, mas que depois foi se expandindo para todos os lugares, e o euro não significa necessariamente Europa, mas simplesmente offshore, fora dos Estados Unidos. Só que aí, quando a gente teve ali a implementação de Bretton Woods, onde você precisava ter o dólar para poder fazer o comércio exterior, no intuito de ser uma reserva global, se viu o grande problema do paradoxo de Triffin, que é o Triffin's Paradox, que eu falei também em capítulos anteriores, onde você não tinha uma quantidade suficiente de dólares físicos para ficar transacionando entre países e ao mesmo tempo, não somente a falta de elasticidade, né? Você poderia criar um problema deflacionário, mas ao mesmo tempo não é prático de você ficar movimentando notas e muito menos você ter a movimentação de ouro. Então você automaticamente estava criando um problema de reservas de ouro nos Estados Unidos, porque qualquer país podia pedir de volta, né, o ouro baseado naquele depósito que os Estados Unidos fariam, e o ouro começou a sair dos Estados Unidos. Então eles viram que não era uma solução muito interessante, estava travando o comércio. Aí pensou-se assim, vamos usar as notas, né, não vamos nem pedir o ouro de volta. Mas mesmo as notas, os papéis, eles também criaram uma limitação física
principalmente na quantidade, mas também na logística. Que você não vai querer ficar transportando nota de um lugar para o outro e travando completamente. Então os bancos viram que, na verdade, qualquer sistema capitalista, né, vai criar inovações a partir do momento que você tem uma limitação física. Então o comércio precisa fluir, você precisa ter uma ferramenta necessária para isso e, obviamente, que se você não tiver aquela quantidade de ferramentas necessárias, você começa a criar outras. E é aí que vem a parte interessante, para a gente entrar um pouco mais no detalhe, que é uma conveniência encontrada pelos bancos, onde eles falaram a seguinte coisa: olha, não precisa necessariamente ficar me mandando nota, mas você pode fazer o seguinte, você coloca aqui no seu balanço que você tem essa quantidade, eu tenho essa quantidade, e a gente vai transacionando simplesmente com informações. Se eu alterar o meu balanço, se você alterar o seu balanço e nós concordarmos no final do dia, aí eu consigo, de fato, transacionar. Ou seja, a partir desse momento, você criou pela primeira vez algo que era como se fosse o claim check, o certificado do certificado. Ou seja, você está falando literalmente para o outro banco o seguinte: olha, aqui você tem um depósito no meu banco. Caso você queira o seu dinheiro de volta, os seus dólares, eu entrego para você. Então é uma promessa de entrega de dólares físicos. Só que os outros bancos, eles vão fazendo a mesma coisa num sistema de cadeia. Então, percebe como a coisa vai mudando a sutileza da coisa? Então, se agora o que eu tenho não é necessariamente mais dólares. O que eu tenho agora é uma promessa de cash flow futuro que, caso você queira os dólares, eu te entrego. Mas a grande verdade é que antes de chegar digamos assim, no vencimento desse cash flow futuro, onde aquela outra parte teria o direito de resgatar aquelas notas de dólares, ela vê que ela não precisa daquelas notas de dólares, ela não precisa da entrega física daquilo, porque aquela promessa em si de cash flow futuro acaba se tornando a nova moeda. Percebe? Então, o dólar em si, principalmente no eurodólar, mas não somente, hoje no mundo inteiro está espalhado exatamente dessa forma, você tem, na verdade, como moeda uma promessa de cash flow futuro, certo? O que é o cash flow? Fluxo de caixa, certo? Então, eu na verdade, te dou o direito de resgatar isso, mas, na verdade, eu não preciso resgatar porque não é prático para mim. Então eu vou passar isso para frente numa promessa para outros, mas na verdade, como a gente já está todo mundo transacionando nessa promessa, eu não preciso quase nunca ou nunca de ter acesso ao cash em si, a não ser que algum cliente final queira sacar no caixa eletrônico em alguma jurisdição. Aí estamos falando de um país mesmo com jurisdição, Estados Unidos controlado, estando pelo Fed, etc., ou Brasil, ou outros países. Mas você percebe que no sistema eurodólar, essa parte do cash nem existe mais. Ele acabou virando todo um sistema 100% baseado na promessa. E isso funcionou muito bem. Você pode pensar assim, isso é uma pirâmide financeira, mas não, funcionou muito bem porque ele acabou criando toda uma economia paralela. Mas o que é muito interessante aí é você entender um conceito de que se eu tenho uma promessa de pagamento futuro, caso você queira resgatar os dólares, na verdade ali você tem um equivalente a cash. Você percebe isso acontecendo, essa terminologia acontecendo nos próprios balanços de bancos, quando você vê. Então, isso acaba criando uma fusão, porque você não tem mais uma diferenciação do que é cash de fato, depositado em cofre, que você pode realmente pegar na sua mão e transportar, o Federal Reserve Note, né, aquela nota verde com o Benjamin em cima, e, de fato, um equivalente a cash, que é simplesmente um número que está sentado no balanço. Eles têm exatamente o mesmo poder, se trata do mesmo, entre aspas, dólar. Então você percebe ali que, como nós temos algo que é equivalente a cash, nós temos algo que deriva do cash. Se você tem algo que deriva do cash, você acaba de entender o conceito de derivativo. É uma opção de resgate em relação
aquele dólar. E as pessoas não param para pensar que o número que você tem em conta corrente na verdade, nada mais é do que um derivativo de dólar, que é um cash equivalent, ou equivalente a cash. Percebe isso? É muito importante que você tenha essa noção de como que a informação, como que o dinheiro, sendo uma ilusão, nada mais é do que um acordo de cavalheiros, onde todos nós fazemos os nossos cashes, as nossas equivalências em cash, de uma promessa futura que nunca vai se realizar, porque ela não é necessária, porque não é conveniente. A nossa promessa é a moeda, e ela se confunde com aquela moeda que o Fed emitia antes, né? que o Tesouro Americano, na verdade, emitia antes, que são aqueles papéis verdes, que é o cash em si, que, por sua vez, antigamente era um derivativo de um vale-ouro, porque era um certificado. Então, nós já estamos na segunda derivada, no derivativo do derivativo, que, na verdade, acabou se tornando uma forma extremamente eficiente do euro-dólar se expandir. Consegue entender? Espero que não tenha ficado muito complicado essa parte, mas é aí que você entende o que de fato você tem. Muitas pessoas acham que a gente tem todos os depósitos ali no banco quando você tem algo depositado. Não, são simplesmente informações, nada mais do que isso. Agora, você pode achar que tudo para por aí, mas na verdade isso vai para mais um passo. Não somente você teve a confusão, na verdade a fusão dos conceitos de cash e cash equivalent, que é o equivalente a cash, que é o derivativo, mas ao mesmo tempo você precisa entender como que funciona de forma muito simples, né? Claro que é muito mais complicado que isso, mas eu vou simplificar para o seu entendimento, como que um banco de fato ganha dinheiro e como que ele sobrevive. Então a gente falou do acordo de cavalheiros. Então o que você precisa fazer? Como é que ele ganha de fato dinheiro, né? E muitas vezes as pessoas podem se perguntar também como é que ele cria o dinheiro. E agora nós vamos entrar na parte de crédito. Mas para você entrar na parte de crédito, você emprestar dinheiro, fazer uma expansão de balanço, você precisa entender como que o dólar de fato funciona. Então eu vou te dar um exemplo bem prático. Eu sou uma pessoa que estou com cash na mão, dinheiro vivo, e vou abrir uma conta num banco. Eu vou no Bank of America, por exemplo, vou depositar lá $1.000. Quando eu vou depositar, esse meu dinheiro foi entregue, ele passou da minha mão para o banco. Ok? Quando você faz esse depósito, acontece um relacionamento onde nós temos uma entrada de balanço no sistema bancário, porque até então eu estava fora, só tinha cash. Agora que eu entro de fato no sistema bancário, eu consigo, ele já é monitorado e faz parte ali do sistema global, onde todo o Fed consegue contabilizar, certo? Isso dentro da jurisdição, ok? E o que acontece ali? Imediatamente, você concorda que o banco agora, ele mostra aqueles 1.000 no meu saldo, quando eu vejo a minha conta corrente. Isso é imediatamente um ativo para mim. Por que ele é um ativo para mim? Porque a partir de agora o banco me deve 1.000. Porque se eu quiser sacar os 1.000, a qualquer momento eu tenho esse direito. O banco me deve, é o meu ativo. Porém, o depósito que é feito no banco, imediatamente é o passivo do banco para mim. Por quê? Porque o banco agora está me devendo 1.000. Eu tenho o direito de receber o cash naquele meu contrato. Eu tenho agora um cash equivalent, eu tenho um derivativo. E se eu quiser pedir o resgate e sacar do caixa eletrônico ou na boca do caixa ou em qualquer lugar, o banco vai ter que me pagar isso. Entendeu? Então é muito importante que o ativo é sempre baseado na pessoa que faz o depósito e o banco que o recebe e imediatamente tem um passivo. Então sempre você precisa ter um balanço entre o ativo e o passivo, ok? Eu sei que eu estou tentando simplificar uma coisa muito mais complexa do que isso. Só que a partir do momento que agora eu sou o banco, vou me colocar na perspectiva do banco. Como é que eu faço dinheiro? Como é que eu consigo... Como é que eu sobrevivo? Eu não posso ter uma quantidade de passivo muito grande, porque imediatamente eu preciso compensar do outro lado com ativos, porque o ativo é do cliente por enquanto, mas e o ativo do banco? Eu não posso ter um banco que só vive de passivo, porque senão ele não tem muito o que fazer e também não gera lucro. Então o que imediatamente eu preciso fazer? Eu não posso deixar isso parado, eu preciso gerar lucro. E esse lucro bancário, na verdade, é o que a gente chama de spread, certo? Então eu preciso pegar imediatamente a minha condição
onde eu tenho ali depósitos, e eu preciso alavancar em cima disso. Como? Eu preciso criar empréstimos, crédito para outras pessoas, onde o crédito que alguém vai pegar um empréstimo bancário, alguém vai pegar, digamos que $1.000 emprestado ou algo equivalente, eu preciso criar na coluna de ativos também o equivalente àquele depósito que eu recebi para manter sempre o equilíbrio. Mas é isso que o banco vai tentar fazer, sempre. E aí, ao gerar um crédito para outra pessoa, ou seja, eu aprovei um empréstimo de $1.000, esses $1.000 vão ser criados do além, ok? É ali que existe uma criação, você tem uma expansão do seu balanço, que esse dinheiro agora é uma dívida que a pessoa tem para com você. Eu sou o banco, agora eu gerei crédito para alguém e essa pessoa tem que me pagar essa grana de volta, mais um juro, porque eu vou cobrar juro dela, ok? E aí, obviamente, eu começo a fazer esse equilíbrio de ativo, passivo, ativo, só que isso acontece em cadeia, porque muitas vezes esse crédito que você deu para a pessoa pode ser um depósito no seu próprio banco, ele continua sendo um ativo, mas ele pode ser um depósito em um outro banco de terceiros, e é um dinheiro que foi criado por um banco que foi depositado em outro banco, e agora você já cria uma outra relação, onde esse depósito é um passivo, né, do banco que recebeu aquela grana e é um ativo de quem depositou, percebe? Então fica o tempo inteiro ativo, passivo, ativo, passivo, ativo, passivo. E essas duas colunas, o grande jogo, a grande dança das cadeiras diária com $trilhões ao mesmo tempo é de você ficar fazendo depósitos, créditos, depósitos, spreads, créditos, depósitos, spreads, créditos e assim vai. Em vários bancos ao mesmo tempo, fazendo ali o fator multiplicador. E às vezes você pode achar que, meu Deus do céu, isso daí está criando dinheiro do além, ou seja, o dinheiro vai ser completamente infinito, mas é aí que está, esse sistema acaba, por outro lado, sendo autorregulado. E não por uma lei, por uma legislação, por alguma coisa nesse sentido, porque o Fed obrigou. Não, o próprio eurodólar, sem nenhum tipo de legislação, também se controla. Por quê? Como? Porque você, como banco, cada crédito que você gera, ele é um portfólio de investimento. Você concorda que para alguns clientes você vai dar um juro maior, outros menor. Quanto mais arriscado for o cliente, maior é o juro que você vai receber. Então você tem sempre um gerenciamento de risco e retorno. E eu sempre falei nos capítulos anteriores sobre a relação de algoritmos de risco. Então, o que acontece? Se eu chego num momento onde eu estou emprestando muito dinheiro para muitas pessoas, ao meu bel prazer, só que essas pessoas começam a me dar um calote, eu vou ter um percentual, que eu já estava incluso no meu algoritmo, que vai me mostrar que a chance de eu ter uma perda em relação àquele dinheiro que acaba emprestando, depositando em outras contas, saindo do meu balanço, mas acaba não voltando, acaba criando um rombo. E esse rombo não pode ser grande. Eu sou obrigado sempre, como banco, a gerenciar para que todos os dias eu não tenha um déficit, certo? Então é muito importante que você entenda isso, porque como você tem vários empréstimos overnight, você tem empréstimos de um dia, você tem empréstimos de horas, você tem empréstimos de semanas e de meses, então você tem que fazer todo um controle de fluxo de caixa que vai fazendo aumentar o meu passivo, aumentar o meu ativo, aumentar o meu passivo, cria um rombo aqui e aí eu sou obrigado a captar dinheiro no mercado, muitas vezes em Ripple, né? Ou outras formas que eu vou explicar no futuro. E todo esse jogo é exatamente o dia a dia de um banco, e aí você imagina um emaranhado de milhares, de centenas de milhares de bancos ao redor do mundo fazendo exatamente a mesma coisa, tentando se manter no jogo de acordo de cavalheiros. Percebe como que isso é uma jogada extremamente complexa, mas é muito importante que você entenda que todo esse sangue, né, essa corrente sanguínea de todos esses passivos, ativos, depósitos, transferências, etc., de todas as modalidades possíveis de transferência são simplesmente promessas de cash flow futuro em dólar, que caso você queira, eu posso te entregar, mas na verdade todo mundo sabe que não precisa entregar e que não tem o suficiente para entregar, então todos estão de acordo que a promessa é a nova moeda. Então isso é um dólar.
Percebe? É bem complicado, né? Não é algo que você vai aprender na escola, mas essa é a grande verdade. Dinheiro é literalmente uma ilusão, e quanto mais você avança na sociedade, mais formas tecnológicas aparecem de pagamento, onde você paga pela internet, paga um cartão de crédito, paga pelo PayPal, agora paga pelo Apple Pay, Android Pay, Samsung Pay, você tem tudo, você tem cada vez menos necessidade de cash, que aí é quando você sai do sistema bancário. Percebe como aos poucos você vai ficando dentro de todo esse sistema de balanços e acaba sendo conveniente para você e não necessariamente um plano diabólico que quer acabar com a sua vida? Então, é muito importante que você tenha esse conhecimento de depósitos como ativo e passivo, dependendo de quem é essa relação e o que o banco imediatamente tem que fazer para se manter vivo na dança das cadeiras, para manter ali o seu balanço em dia, para se manter no jogo de cavalheiros. E a melhor parte, agora que nós vimos ali quando eu falei do cash em si, do cash físico depositado, sendo usado cada vez menos, e o cash equivalent, o equivalente a cash, que é o primeiro derivativo, sendo tratado exatamente como se cash fosse, você tem essa terceira modalidade do crédito, da expansão do balanço, que se confunde com cash equivalent da mesma forma. Então você tem o derivativo do derivativo do derivativo, que na verdade tem exatamente o mesmo poder do depósito, que tem exatamente o mesmo poder de cash vivo. Então, tudo isso se confunde. Então, você tem 3 camadas em uma que não faz a menor diferença. Afinal de contas, você já está acostumado a fazer isso na sua vida. Tudo é dólar. Porque se eu passo um cartão de crédito, é um tipo completamente diferente de transação do que um cartão de débito, que é um tipo completamente diferente de uma transação em cash. Porém, tudo é dólar. Tudo é o preço que você vê na vitrine, né, da loja, e você paga e a pessoa aceita, independente de pagar a fatura ou não. O cara que vendeu para você a roupa na loja passou o cartão mesmo que você não tenha como pagar, mas teve um limite que foi dado por um banco. São transações completamente diferentes, mas tudo é tratado como dólar. Então percebe como é muito complexo você definir o que é dólar? Então você não vai nem dar tanto a culpa assim no Fed e vai desculpá-los de que eles também não sabem, porque eles nem podem produzir mais deles, como eles também nem sabem o que é e muito menos conseguem monitorar, a não ser dentro das suas fronteiras. Então isso cria uma complexidade de um sistema que é ultra composto, mas ao mesmo tempo você chama de dólar várias coisas diferentes que são tratadas exatamente da mesma forma. Por isso que os bancos têm tanto poder, mas também o mérito, né, de ter criado a elasticidade que os bancos centrais nunca conseguiram fazer. Então isso dá um entendimento muito legal. Espero que você tenha podido, assim, a gente sempre tem que partir do básico, né, para a gente saber o que nós estamos falando, para aí sim você começar a entender que a partir desse princípio, eu vou ensinar em capítulos posteriores, nos próximos aí, sobre o que nós estamos, sobre o que como o euro-dólar evoluiu, além do Ripple, inclusive, para a obtenção de crédito mundial e o que está acontecendo de produtos novos que foram realmente inovando a forma de bancos poderem trabalhar e resolverem seus problemas. Porque quando você tem uma demanda, você tem uma solução, você tem um produto, então existe todo um mercado oculto dentro do eurodólar, como se fosse uma economia paralela mundial, descentralizada, sem nenhum tipo de jurisdição, onde os bancos vão criando novos produtos e serviços dentro desse mercado fascinante, que é esse buraco negro do eurodólar.